Juntos somos melhores. Por que estamos aqui? Autor Rick Warren. Dia 3. Porque assim amamos a Deus. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Amamos a Deus quando amamos os outros. Os cristãos ao nosso redor são importantes para Deus, portanto, devem ser igualmente importantes para nós. Se dissermos que amamos a Deus, mas não os cristãos, é como se estivéssemos dizendo: eu gosto de você, mas não da sua esposa. A Bíblia diz: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Se não somos capazes de amar as pessoas sentadas ao nosso lado na igreja, como podemos afirmar que amamos a Deus que está no céu? A essência do amor não é o que pensamos, fazemos ou providenciamos aos outros, mas como nos entregamos a eles. Em Efésios, capítulo 5, versículo 2, está escrito: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O amor nos impulsiona a abandonar nossas necessidades, a fim de nos entregarmos totalmente à tarefa de suprir as dos cristãos em nosso pequeno grupo e na igreja. Amar significa entregar preferência, conforto, objetivo, segurança, dinheiro, energia e tempo para o benefício do próximo. Amamos a Deus quando olhamos para os outros como Deus olha. Isso significa que devemos parar de julgá-los por sua aparência e começar a vê-los por uma perspectiva celestial, conforme escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. O ponto de vista de Cristo nos permite ver como Deus vê, tal como em João, capítulo 4, quando Jesus encontra uma mulher junto a um poço. Julgando-a pela aparência, veríamos alguém com uma longa história de pecados, rejeitada por seu próprio povo por causa de seu passado, e pelos judeus por sua etnia. Jesus, no entanto, viu seu valor e sua necessidade desesperadora e a satisfez com a água da vida. Amamos a Deus quando nos tornamos praticantes da palavra e não permanecemos como meros ouvintes. Em Tiago 1, 23 e 24 está escrito: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. De fato, é possível estudar diligentemente as Escrituras e não entender nada sobre o amor de Deus, conforme João, capítulo 5, versículos 39 e 40. É quase impossível sentar-se num banco de igreja por 30 anos, absorver as Escrituras
e agir pouco em relação aos que estão à nossa volta, e ainda declarar que ama a Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículos 4 a 6, está escrito: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Devemos demonstrar amor toda vez que tivermos oportunidade, conforme Gálatas 6, versículo 10. Você tem consciência de que Deus constantemente lhe dá chance de demonstrar amor? Hoje pode ser um dia marcante para um novo começo em sua vida. Abra os olhos e busque as oportunidades que Deus está colocando em seu caminho. A Bíblia ensina: não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 29. Porque agora é o melhor momento para expressar amor? Porque você não sabe por quanto tempo terá a oportunidade de demonstrá-lo. As circunstâncias mudam, as pessoas morrem, as crianças crescem. Você não tem nenhuma garantia do amanhã. Se quiser expressar amor, precisa ser agora. Sabendo que um dia você estará diante de Deus, reflita sobre estas questões. Primeiro, como explicar aqueles momentos em que projetos ou coisas foram mais importantes do que pessoas? Segundo, quem são as pessoas com as quais você precisa passar mais tempo? Terceiro, do que você precisa abrir mão para tornar isso possível? Quarto, que sacrifícios precisará fazer? Para pensar. Amamos a Deus quando amamos os outros. Versículo para memorizar. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Questão para considerar. O que sua maneira de amar diz sobre seu amor por Deus?